Eu, quando vejo o peão de fábrica, dizer eu trabalho muito, porque ele não é presidente. Para mim, embora eu não seja um entrevistado, é um grupo de direita, o Black Bloc. E é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. É tanta informação que você precisa de contexto. Alexandre Borges. Ele dizia que os governos deviam ser mais temidos do que tigres ferozes. Bruno Garchagen. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho aqui com as duas mãos. E Felipe Moura Brasil. E a metáfora caseira de Bruno Garchagen ficou muito melhor do que a de Dilma Rousseff. Comentam as notícias da semana pra você agora, enquanto ainda não arrumaram uma casa em Miami. Salve, salve! Mais uma semana de contexto e eu, Felipe Moura Brasil, em nome de toda a equipe, agradeço a cada um dos nossos ouvintes pela audiência fabulosa e pelos elogios recebidos. Graças a vocês, repetimos o primeiro lugar na categoria na iTunes Store, o que também já chamou a atenção dos chefes das emissoras nacionais de rádio. Muitíssimo obrigado! No programa de hoje, Alexandre Borges, Bruno Garchagen e eu, sempre com a produção do nosso maestro Felipe Trielli, vamos contextualizar os avanços da Operação Lava Jato, os embates políticos, a crise econômica, o aumento de impostos, o Lula inflado e o Lula murcho, o Dr. Ben Carson nas eleições americanas e muito mais. Fiquem conosco e vamos com tudo! Trabalho como um louco, mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhado, fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando um zero no meu ordenado. Dilma Rousseff mentia em campanha dizendo que a FHC quebrou o Brasil 3 vezes. E aí, para superar o FHC, a Dilma quebrou o Brasil de uma vez só. A previsão do rombo nas contas públicas em 2016 foi divulgada, foi um alvoroço essa semana, está em 30,5 bilhões de reais e ainda pode ser maior porque 50 bilhões das receitas estimadas do projeto tem fonte obscura. Depois o Estadão mostrou que quando se inclui os gastos do PAC, aumentava para 72,9 bilhões. O Globo computou receitas e despesas, somou mais 40 bilhões. Pode ser que tudo isso dê um rombo de mais de 110 bilhões de reais. Em vez de cortar gastos, a Dilma quer que a população brasileira pague a sua conta, de modo que ela busca apoio político para meter a mão no nosso bolso. Primeiro tentou recriar a CPMF, teve uma repercussão negativa grande, não conseguiu, e aí tentou outras maneiras de elevar a carga tributária, atingindo até as bebidas quentes, como uísque, cachaça, vinho, proposta que foi apelidada em Brasília de Lei 51 ou Imposto da Pinga. Agora ela diz que não gosta da CPMF, mas não afasta nenhuma fonte de receita, quer dizer, ela quer convencer o povo de que o assalta com dor no coração. Ela disse também, quando você tem uma dificuldade no orçamento doméstico, você busca como solucionar, sempre tentando dar esse exemplo caseiro, né? Mas o Estado não é casa, Dilma. Alexandre Borges, o que você pensa disso tudo? É muito triste a gente estar nesse momento onde, além da crise econômica, a gente tem uma crise de ideias e de soluções, né? O governo, ele está numa sinuca de bico econômica e a solução que ele imagina que tem é aumentar a carga tributária. Isso é uma bobagem, isso não funciona, o Brasil está completamente exaurido. A última coisa que o país precisa é mais constrangimento ao crescimento econômico. Mas de burocratas do governo, você não pode esperar nada além desse tipo de idiotice. Agora, o problema é que toda a imprensa compra automaticamente o argumento quando o governo diz assim, olha, nós queremos criar um imposto tal e nós imaginamos que esse imposto vai trazer mais 50 bilhões. Mas baseado em quê? Quer dizer, são contas, essas projeções são, no mínimo, questionáveis. Com o mínimo de conhecimento econômico, a gente sabe que aumento de carga tributária não necessariamente aumenta a arrecadação e muitas vezes diminui a arrecadação, mas é o que você espera de um burocrata do governo. Quer dizer, eles não conseguem pensar em nada diferente disso. E aí fica parecendo que quem é contra o aumento de imposto é contra que o governo consiga fechar suas contas e ter mais 30, 40, 50 bilhões. Então é uma pena que não só a gente esteja vivendo uma crise econômica, como a gente também está vivendo uma profunda e enorme crise de ideias. Eu queria lembrar aqui uma crônica escrita pelo Barão do Rio Branco, em 1875, o jornal A Vida Fluminense. Então ele elencou ali 6 tipos de imposto para a sociedade debater. Um dos quais era um imposto sobre cada promessa de candidato que não fosse cumprida por um deputado. Imposto sobre cada mentira posta em circulação pelos órgãos de opinião pública, etc. Eu acho que a gente devia propor imposto para cada ideia
ideia equivocada e nefasta que fosse proposta pelo governo. E aí era uma forma de tentar equilibrar essa conta que não fecha. Porque a quantidade de propostas de soluções erradas que esse governo, não só esse, os outros também, mas que esse governo em especial tenta fazer, é pavoroso. A gente tem que considerar que a carga tributária é uma parte estrutural do patrimonialismo que fundamenta toda a prática política desde que nós fomos colônia de Portugal. Num período da nossa monarquia tentou-se superar esse patrimonialismo inicial pela via da política da Constituição, mas não foi possível porque a monarquia foi derrubada pelos republicanos radicais e depois da instauração da República, esse problema estrutural e do patrimonialismo ele se tornou ainda pior do que era antes, e a carga tributária, sendo um desses elementos que compõem o patrimonialismo, acompanhou tudo de ruim que o republicanismo presidencialista trouxe junto com eles. Eu queria lembrar aqui um artigo acadêmico que foi publicado não tem muito tempo, de autoria dos professores Mansueto Almeida Júnior, Marcos Lisboa e Samuel Pessoa. O nome do artigo é O Ajuste Inevitável, e eles mostram que a despesa pública no Brasil cresce desde 1991 a uma taxa maior do que a renda nacional, em virtude justamente de decisões políticas baseadas na concessão de benefícios, que é um outro problema que a gente tem, né? E aí, a partir de 2009, segundo o estudo, e mostra lá com dados, que ocorreu um severo descontrole dos gastos públicos. E a receita padrão dos governos, quando gastam demais, e esse atual governo é um exemplo disso, é sempre aumentar a carga tributária. E a carga tributária em 1991 representava 25% do PIB, e em 2014 ela é mais do que 35%. Essa carga tributária oficial, sem contar alguns outros elementos que formam isso, que segundo alguns especialistas como o próprio Ives Gander Martins, a carga tributária hoje seria próxima de 50% do PIB, né? Mas é incrível, assim, quanto pior é um governo, mais ele propõe como solução aumentar a carga tributária, porque ele não sabe fazer absolutamente nada que não seja aumentar a carga tributária. E rapaz, é lastimável, é lamentável, é pavoroso que um governo manirroto como esse contrate um PhD da Universidade de Chicago para fazer uma coisa que qualquer imbecil faria, né? Que é aumentar a carga tributária sem cuidar daquilo que tem que cuidar, que é reduzir esse mastodonte, que é reduzir esse leviatã, reduzir esse dinossauro, usando a expressão do J.O. de Meira Pena. Mas nenhum governo quer fazer isso, primeiro porque ter um governo grande significa ter poder político e econômico, e segundo porque eu acho que eles não têm sequer esse tipo de informação, e junto com a ideologia torta desse pessoal, transforma o Estado brasileiro nisso que ele é hoje. E a Dilma não quis cortar nenhum ministério, chegou a anunciar que talvez cortasse, mas até agora não falou nada. Tem 39 ministérios, não quer cortar o de política para as mulheres, de igualdade racial, porque o PT considera que foram conquistas históricas. E é bom lembrar que tudo isso agora é feito para cobrir as pedaladas fiscais e os contingenciamentos da campanha mais suja de todos os tempos, quando a Dilma atrasou repasses obrigatórios a bancos públicos e privados para fingir que tinha mais dinheiro em caixa do que realmente tinha, né? Por causa disso que o Bruno falou, o governo vai aumentando, vai criando concessão de benefícios e depois não tem como pagar, mas também não quer tirar porque quer garantir os votos, e a Dilma fez tudo isso, todas essas manobras contábeis para garantir a sua reeleição. E é bom lembrar também que todo esse método, como foi divulgada a coisa agora, foi uma confusão, uma demonstração do desgoverno que é Dilma Rousseff. Joaquim Levy queria cortar os gastos, Nelson Barbosa preferia aumentar os impostos, a Dilma não admitia nem cortar o gasto nem aumentar o imposto, aí acabou não fazendo nada, empurrou para o Congresso, e o Congresso que se virasse para fechar as contas. É interessante você puxar o assunto do Joaquim Levy como um PhD da Universidade de Chicago, a famosa universidade do Milton Friedman, de tantos gênios da economia, mas o Joaquim Levy está fazendo tudo o contrário. Quer dizer, ele está preocupado com o curto prazo, ele está com uma cabeça absolutamente tacanha, preocupado com fechar o trimestre, fechar o próximo mês, e a maneira que ele está propondo para fazer isso é basicamente uma maneira que está asfixiando o setor produtivo do país. Porque com o aumento de carga tributária, aumento de regulação, com inflação, com apreciação do câmbio, com todos os problemas que nós estamos vivendo e nós estamos vendo na economia brasileira, quem produz crescimento econômico, que é a indústria, que é o setor de serviços, esses setores eles estão perdendo a capacidade. Então, é uma pena que um economista
com uma carreira brilhante, como a do Joaquim Levy, que tem uma história profissional acima de qualquer suspeita, mas na hora que ele tem a caneta do Ministério da Fazenda, as propostas que ele está apresentando ao país são propostas, inclusive, que estão fazendo uma péssima propaganda da ideia da responsabilidade fiscal e da austeridade. Fica parecendo que a austeridade é simplesmente aumentar imposto e fechar as contas, quando não é. Na verdade, é pagar as contas, mas você liberar o setor produtivo para que o setor produtivo faça o espetáculo do crescimento econômico. Então, na verdade, o Brasil precisa de um choque liberal, um choque de capitalismo, onde a economia consiga produzir o crescimento que o país precisa. Pois é, para o ouvinte ter uma dimensão que não está muito acostumado a acompanhar a economia, para ter uma dimensão mais próxima do que o governo está fazendo, é como se alguém que você compartilha a casa toma uma série de decisões erradas que afetam diretamente aquilo que você gasta por mês, e aí, em vez de cuidar daquilo que ela está fazendo errado, ela aumenta os seus gastos e você passa a pagar mais por uma decisão equivocada que não foi sua. E isso tem um resultado muito sério, porque você sacrifica ainda mais uma sociedade que já foi sacrificada em virtude de decisões equivocadas do governo. É uma receita extremamente doida. E aí a gente vê a imprensa, os especialistas em economia, os jornalistas tratando isso como se fosse uma coisa séria. Esse tipo de ideia tem que ser ridicularizada. Não é possível. Parece que a gente está vivendo naquele conto alienista do Machado de Assis. Vamos cercar o Brasil inteiro, então, né, e botar alguém na porta para cuidar dos loucos, porque não é possível. E isso tem uma consequência muito séria, porque a gente já tem uma situação bastante complicada no que se refere à liberdade econômica, no índice de fazer negócio, nos testes internacionais de ensino, no índice de desenvolvimento humano, no grau de corrupção. Tudo isso é uma decorrência de decisões equivocadas por parte do governo. Então, se continuarmos legitimando, apoiando esse tipo de medida, o resultado vai ser o mais desastroso possível, porque se quer formar uma elite política com uma mentalidade diferente dessa que está aí, a gente vai conseguir. E a metáfora caseira de Bruno Garchagen ficou muito melhor do que a de Dilma Rousseff. Mas eu pago o imposto, eu pago o imposto, eu pago o imposto, eu pago o imposto, eu pago o imposto. Também depois de um assunto tão árido quanto esse, eu acho que a gente podia lembrar de um assunto mais leve, aliás, mais leve que o ar, né? O Lula inflado. Então, Bruno, o Lula inflado já passou aí pelo Espírito Santo, não? Pois ainda não, mas há um frêmito de decotes aqui à espera do Lulão, Pichuleco, sei lá que diabo de nome que vai pegar, né? Mas há uma expectativa muito grande. Eu já mandei fazer camisas, bandeirolas, vuvuzelas à espera do pichuleco, né? É um negócio interessante, né? Como que uma ideia muito simples consegue ter um efeito simbólico na sociedade e incomodar, né, pelo bom humor, tudo que esse pichuleco tem criado em virtude da sua própria existência, né? Até um atentado contra o boneco, quer dizer, o pichuleco atraiu. Isso é um negócio fabuloso. Quem furou esse boneco foram todos e todas aquelas que se indignam com esse boneco criminoso, que fere a honra de um presidente que fez muito pelo nosso país. Não vai ser essa galera raivosa que vai fazer a gente perder a esperança, não. E eu quero aqui convocar todas as Marias do Brasil para repudiar esse boneco onde quer que ele vá, por essa sociedade mais igual, mais justa, mais solidária, mais fraterna e pelo Brasil dos nossos sonhos, né? Eita ferro, essa militante que vocês acabaram de ouvir esfaqueou Lula inflado em São Paulo com um estilete e postou esse vídeo nas redes sociais repetindo todos os chavões da propaganda petista e esquerdista, vitimizando-se, tendo sido ela mesma furar um objeto alheio, demonizando os adversários, acusando-os daquilo que os próprios militantes petistas como ela fazem, tentando dividir a sociedade, jogando supostos ricos contra os pobres, como o PT sempre fez para governar e como se o PT hoje não estivesse prejudicando os pobres com a inflação, o desemprego e a perda do poder de consumo das famílias. Essa militante ela é membro da UJS, a União da Juventude Socialista, que é o mesmo grupo de vândalos que depredou e pichou o prédio da Editora Abril às vésperas das eleições de 2014, depois que a Veja estampou na capa que Lula e Dilma sabiam de tudo do Petrolão.
com base no depoimento dado pelo doleiro Alberto Youssef à Polícia Federal e que meses depois, quando a Dilma já estava infelizmente reeleita, revelou-se inteiramente verdadeiro, com a quebra de sigilo dos depoimentos da Operação Lava Jato. Inclusive, dias atrás, o Youssef foi à CPI da Petrobras e confirmou que o Palácio do Planalto sabia de tudo, como a Veja havia informado. E, Felipe, os socialistas fazendo vítimas desde a Revolução Russa de 1917. Hein? Vítimas cada vez maiores, mais leves do que o ar, como disse Alexandre Borges. Que beleza. Você vê que foi um assunto nosso, lá do primeiro episódio do Contexto, quando a gente comentou que a esquerda, desde sempre, ela investe na política simbólica. Então é por isso que eles estão muito incomodados com o Lula inflado, porque os liberais, a direita, entrando no terreno que eles acham que é deles, que é o terreno da disputa simbólica da política, né? E o fato da esquerda ter assinado recibo e se incomodado deveria servir para todo mundo ver o valor e a força do Lula inflado. Ele deveria ser feito aí aos milhares e devia ser realmente assumido como um símbolo. Agora, o mais divertido também é o Fernando Haddad dizer que está querendo dar um jeito de proibir o boneco, né? O Fernando Haddad, nessas horas, ele está me lembrando a Inquisição Espanhola, porque quando um sujeito ele era condenado e ele fugia, ele saia correndo, o pessoal pegava um espantalho e enforcava no lugar do condenado, né? Então eu acho que o Fernando Haddad, ele baixou um torquemada nele. Como ele não quer que condenem o Lula, ele tá a fim de condenar o boneco Lula inflado. Como a gente não gosta da Inquisição espanhola daquela época, a gente também não gosta da Inquisição petista dos tempos atuais, né? Mas eu acho que baixou o Exu Jânio Quadros, rapaz. O Jânio Quadros proibiu o skate nas ruas de São Paulo, não sei se vocês se lembram disso, na década de 80. Então o Jânio proibindo o skate em São Paulo e o Haddad vai entrar para a história como sendo o sujeito que proibiu o pichuleco. Que é para fechar esses 4 anos terríveis dele como prefeito, com essas ciclofaixas ridículas que vão de lugar nenhum e que já estão até provocando acidentes com vítimas, enfim, com todos os erros e com todas as besteiras e bobagens que o Fernando Haddad fez esses tristes anos em que ele é prefeito de São Paulo. Acho que só faltava isso mesmo, né? Ele entrar em guerra com o boneco para São Paulo, a maior cidade do país, se livrar dele ano que vem e ele virar só um capítulo constrangedor na história da política brasileira, né? O Lula inflado, só para lembrar, a esquerda tá tão revoltada com ele também porque eles fizeram antes bonecos inflados. Na década de 90 teve boneco do FHC que eles malharam lá em frente ao Congresso em Brasília e agora, como o Alexandre disse, o pessoal anti-PT está conseguindo esse poder simbólico e eles estão muito incomodados com isso. Inclusive a frase que é epígrafe lá do meu blog de Lima Barreto, troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Então é uma vitória do deboche, é uma vitória da ironia que incomoda muito mais do que ataques muitas vezes contundentes, mas ríspidos. É bom lembrar também que levaram o Lula inflado para a Ponte Estaiada, que é um dos ícones de São Paulo, e é atrás daquele estúdio envidraçado onde a Globo de São Paulo produz e grava o jornalismo local, né? Então, quando apareceu o Lula inflado, eles fecharam a cortina para não mostrar. Mas a internet, que é maravilhosa, já fez uma montagem e circulou o meme com o Rodrigo Bocardi, com a cortininha fechada atrás dele, mas com o Lula inflado ali, se metendo e fazendo um fotobomb ali e aparecendo atrás dele. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Por falar em fazer o Lula cair pelo ridículo, o Lula pediu uma autocrítica do PT. O Lula é muito engraçado porque ele se comporta como um ombudsman do partido, né? Um ombudsman, para quem não sabe, é aquela pessoa na redação dos jornais que fica fazendo as erratas, as correções dos jornalistas. Então o Lula se coloca como se fosse assim o cérebro técnico que orientasse a Dilma e todos os petistas e como se ele não fosse a causa mesma do naufrágio, né? Ele que devia dar o exemplo, dizer: eu, pai do Petrolão, confesso que errei. Mas enfim, cada pedido que o Lula faz para o PT é um ato de campanha. Ele disse: na vida, quando a gente comete erro, a gente paga pelo erro. A gente espera que o Lula pague, que não deixe o José Dirceu pagar de novo por ele, né? E o que é muito interessante é que o marketing do Lula, da Dilma, do PT, é sempre a repetição dessas palavras genéricas de efeito, sem as ações específicas correspondentes. Quer dizer, eles falam em humildade, falam em reconhecer erros, falam em autocrítica. É simplesmente o bombardeamento dessas palavras
palavras, mas não tem o ato da humildade, o ato do reconhecimento verdadeiro do erro. Por exemplo, a Dilma, quando fez, a gente comentou no último programa, falou que errei em demorar a perceber o tamanho da crise. Ela não fala qual era a circunstância, ela não fala exatamente qual foi o erro dela, ela não mostra que todos os indicadores, todos os oposicionistas, todos os políticos estavam alertando sobre a crise. Então o objetivo é simplesmente repetir essas palavras como se elas por si só fizessem o efeito. Ô Felipe, eu acho interessante você falar essa questão dos erros, quais seriam os erros ou os crimes do PT, que a gente está vendo aí, já viu em diversos inquéritos, mas uma novidade recente foi aquele vídeo com os depoimentos do Paulo Roberto Costa, que viralizou aí nas redes sociais, e é realmente impressionante, né? Quer dizer, algumas das revelações que ele faz que vão aparecendo no vídeo, e uma delas, inclusive, ele volta ao assunto da morte do Celso Daniel. Eu tenho medo. Nós estamos falando com gente muito graúda. Às vezes não tem histórico de violência, né, a princípio. Celso Daniel. O que a gente escuta, né, que eu escutei de muita gente aí, né, PT que encomendou. Quando for feita uma grande investigação, um grande balanço do que significou a triste passagem do PT pelo poder no Brasil, é bom lembrar que os crimes não são apenas econômicos, não é apenas corrupção. Você tem de A a Z do Código Penal para todos os gostos, crimes para serem investigados. E um deles, um dia, o Brasil acho que vai ter que fazer uma investigação séria e tentar entender como foi a morte do ex-prefeito Celso Daniel. Para você ver que o problema no qual todos estamos imersos, né? A gente tem que falar num programa sobre Lula, sobre PT, é um negócio realmente que é pesado, né? Pesadíssimo. Parece que você está entrando numa casa mal assombrada, né? Aí o Lula vai lá e faz um discurso, fala em irracionalidade emocional da parte da sociedade brasileira que vai para as ruas se manifestar contra esse quadro de degradação ética, moral, política, econômica. É penoso. Quer dizer, a tarefa do analista político, do comentarista político... Cronista policial, né? Porque eles transformaram a gente em cronista policial. Além disso, né? Mas é uma coisa pesada. Parece que você está evocando fantasmas, né? É um negócio terrível, rapaz. Como você está submerso a essas notícias do dia a dia, você é obrigado, né, a ler e a acompanhar para poder depois comentar. Realmente, vamos mudar de assunto, porque, pelo amor de Deus. Eu tenho essa sensação diariamente e tô na luta para derrubar o PT, Lula, Dilma, justamente para poder falar de coisas mais interessantes. Um problema que a gente precisa enfrentar em algum momento também é o Brasil voltar a ter uma elite cultural produzindo conhecimento, produzindo análises e novas ideias de um projeto de país. Agora, nos últimos dias, por exemplo, a revista Exame fez aquele seu fórum anual de debate e, num determinado momento, o Abílio Diniz, que é um dos homens mais ricos do Brasil, falou que tem que fechar a Dilma e o Fernando Henrique numa sala. Um dos homens mais ricos do Brasil, dono de quase todo o varejo brasileiro. O sujeito acha que o problema do Brasil é um bate-papo entre a extrema esquerda e o socialismo francês. É demais, entendeu? Quer dizer, o Brasil está enfrentando uma crise, como todos os países já enfrentaram. Crises são coisas que acontecem, mas o que eu acho muito desafiador no momento que o país está vivendo é que o Brasil não tem formuladores de novas ideias, ou pelo menos esses formuladores que o Brasil tem, eles não têm acesso aos meios de comunicação, estão aí conversando nos bares, mas quando você vai ler ou consumir notícia na grande imprensa, você vê aquelas mesmas pessoas tendo aquelas mesmas ideias e as mesmas conversas e completamente incapazes de formular novas ideias para o país. O resultado é isso, o Brasil afundando economicamente, num dos piores momentos da sua história, e a única ideia que aparece é aumentar imposto. É brincadeira. Rapaz, o Delfim Neto servindo como oráculo da imprensa para falar de economia é um negócio que realmente eu só consigo lembrar daquela célebre expressão do professor Olavo de Carvalho. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? É inacreditável que um economista como o Delfim Neto, que já foi ministro e criou uma série de problemas econômicos para o país, depois sirva como oráculo da imprensa hoje em dia. E as ideias econômicas e políticas que a gente defende no programa e individualmente nas nossas plataformas, o Felipe no blog,
o Alexandre no Facebook, eu nos meus textos, o livro, quer dizer, não é nenhuma novidade. Pode ser novidade para o Brasil a partir da República, mas no século XIX nós tínhamos aqui as duas grandes forças políticas e intelectuais eram os partidos conservador e liberal. Essas pessoas sabiam o que estava acontecendo na Europa em termos de liberalismo, de conservadorismo, o que o Burke pensava, o Adam Smith. A gente não está defendendo nenhuma revolução, nenhuma novidade, mas sequer a novidade no plano econômico e político chegou e depois foi morta e não reapareceu, né? Delfim Neto, que é um garoto de recados do Lula, né? O Lula foi flagrado por um grampo da Lava Jato, que tinha grampeado, na verdade, o telefone do Alexandrino Alencar, que é o companheiro de viagem do Lula e executivo da Odebrecht, e o Lula foi flagrado dizendo: eu falei com o Delfim Neto hoje, ele vai publicar um artigo amanhã no Valor dando o cacete, que era justamente para defender todo esse esquema aí de empréstimos do BNDES, com o qual o Lula está envolvido e está sendo acusado, investigado. Quer dizer, o Lula praticamente encomendando, sabendo o que o Delfim Neto vai publicar no dia seguinte. Delfim Neto, que em 2008 disse que o Lula é o único economista que presta no Brasil. Em 2002 ele ressaltou o grande avanço social e econômico por ele produzido. Quer dizer, um lulista inveterado. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho aqui com as duas mãos. Diga lá, Alexandre Borges. Se a gente puder voltar no tempo, então, para não parecer que as ideias que a gente está defendendo foram inventadas ontem, o mais famoso, o mais importante dos taoístas, que é o Lao Tzu, né, lá, ele viveu no século 6 a.C., né, o autor do Tao Te Ching, ele dizia que os governos deviam ser mais temidos do que tigres ferozes e que quanto mais relevância se dá a leis e regulações, mais ladrões e assaltantes haverá. E ele dizia também que quando os governos não agem, o mundo se estabiliza naturalmente. Então, o Lao Tzu, que viveu há 2.500 anos atrás, já sabia coisas que a nossa elite cultural, nossos jornalistas e nossos políticos não descobriram até hoje. Panorama: o Brasil em contexto. A virada de agosto para setembro foi marcada pelo embate entre o ministro do TSE, Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mendes determinou que Janot investigasse a gráfica fantasma VTPB, que recebeu 23 milhões de reais da campanha de Dilma Rousseff em 2014, e Janot pediu o arquivamento da investigação, escrevendo um despacho que, depois de muitas especulações, foi a sua primeira manifestação verbal, inequívoca, de cumplicidade com Dilma. Janot escreveu que não interessa à sociedade que as controvérsias sobre a eleição se perpetuem. Quer dizer, se colocou como porta-voz da sociedade, uma sociedade que quer saída da Dilma, atropelou os ministros do TSE que estão investigando a campanha suja e ainda alfinetou a oposição, dizendo que os derrotados devem conhecer sua situação e se preparar para o próximo pleito. Resultado, Gilmar Mendes, agora acompanhado de mais 3 ministros do TSE, pediu de novo a investigação, peitando Janot e perguntando se os agentes devem enfiar a cabeça na terra como se fossem avestruz para que os ilícitos não sejam vistos. O juiz federal Sérgio Moro não fica com a cabeça dentro da terra, não. Ele ouviu o seguinte do empreiteiro Ricardo Pessoa, dono da UTC e testemunha de acusação no processo contra Marcelo Odebrecht e seus comparsas de empreiteira. Eu depositava oficialmente numa conta do Partido dos Trabalhadores. E Marcelo Odebrecht deu depoimento na CPI da Petrobras todo confiante, porque um verdadeiro golpe se consumou no STJ. O desembargador Marcelo Navarro, depois de ser nomeado por Dilma Rousseff, foi aprovado para assumir o cargo no tribunal e julgar a Lava Jato. Navarro é uma espécie de afilhado do ministro Francisco Falcão, que aparece nas anotações de Marcelo Odebrecht como uma das autoridades que no limite podiam atuar em seu benefício. Quer dizer, o governo aparelhou o STJ para soltar Marcelo Odebrecht com habeas corpus e blindar Lula e Dilma. Vamos ficar de olho nas decisões desses ministros. De resto, a Polícia Federal indiciou José Dirceu e João Vacari Neto por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e mais uma porção de crimes e descobriu que a única atividade desenvolvida pela JD, a empresa do Dirceu, era albergar uma esquadra de jornalistas voltados a polir a imagem do ora investigado e seu grupo político. Aqui no programa Contexto, a gente vai sempre tratar de despolir a imagem dessa cambada. Então, o presidente do Senado, Renan Calheiros, citou a funkeira Valesca Popozuda para defender a Agenda Brasil. Ele disse: tiro, porrada e bomba não reerguem nações. Bruno, você que é um grande estudioso, tem teses de mestrado e doutorado, o que você acha disso? Você acabou de falar aí do nível intelectual dos nossos políticos. Rapaz, é funk e ostentação. Eu não consigo pensar num outro título, porque, rapaz, isso é de uma poesia. Eu acho que, no fundo, os versos, eles resumem
de forma clara e monumental a estatura política e ideológica de quem a proferiu. Mas MC Alexandre Borges, diga aí a sua análise sobre versos tão singelos. Eu achei muito curioso o Renan Calheiros citar esse funk, porque eu acho que combina mais com ele o rap das armas, né? Pra subir aqui no morro, até o bop treme, não tem mole pra civil nem pra PM, que eu acho que é mais ou menos o clima. Ele não tá nem um pouco afim de que a justiça, a polícia, o judiciário entre ali no Congresso e vai investigar o que eles estão fazendo. Eu até comentei no blog que eu não sabia se no depoimento da Polícia Federal no mesmo dia, se ele não cantou o funk da Janete e da Valéria. Ai, como eu tô bandida. Lá no depoimento. Ai, como eu tô bandida. 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 A gente teve essa semana aí também anúncio de demissões no Globo, fechamento de cadernos, etc. E é um tema que você vem batendo já há bastante tempo, né, Alexandre? Resume aí aquilo que você tem escrito já há alguns anos a respeito da imprensa no Brasil. Realmente a gente está vendo uma série de demissões, né? O Lula até tirou um sarro disso num vídeo recente que ele fala que é o setor que está mais demitindo no país e ri e acha graça de jornalistas da Folha, do Globo, da Editora Abril, de uma série de lugares estarem perdendo emprego, o que mostra, né, mais uma vez a vileza do caráter dele. O setor que mais desemprega hoje no Brasil é a imprensa. E temos grupos jornalísticos inteiros à venda. Então, quando a gente comenta esse assunto, ninguém aqui está se divertindo, achando graça ou não está se solidarizando com os jornalistas que estão perdendo o emprego. Mas, obviamente, você vê um movimento no mercado onde a velha imprensa, que está cada vez mais dependente da propaganda governamental, da propaganda estatal, está cada vez mais cordata com o governo, né, servindo quase como uma assessoria de imprensa do governo, eles estão perdendo audiência. Porque o público hoje ele consegue ter formas alternativas de informação em vários veículos novos que estão surgindo. Então, é importante falar isso, porque você vê muita gente que se diz especialista no assunto lamentando o fim do jornalismo. E vocês vão me desculpar, mas não tem fim de jornalismo nenhum. Isso é choro de mal perdedor, né? O mercado está mudando, nunca houve tanto mercado para novos veículos, novos jornais, as pessoas estão ávidas por informação. Hoje, no Brasil, tem 155 milhões de smartphones. As pessoas, elas compram os smartphones porque onde elas estiverem, elas querem navegar na internet, elas querem entrar nas redes sociais. E uma das coisas mais importantes que elas fazem quando navegam na internet é buscar conteúdo e buscar notícia. Eu sempre faço um teste com os meus amigos, eu falo o seguinte: você alguma vez já viu a imprensa cobrindo um assunto que você entende? Por exemplo, alguma coisa da sua área profissional ou um acontecimento que você estava presente, que você assistiu? E normalmente o que você acha da matéria? Normalmente a pessoa é muito crítica. Eu falei, pois é, então por que você imagina que os outros assuntos são tratados de forma diferente? Você acha que é por acaso e por sorte que justo o assunto que você conhece é maltratado, é mal redigido? Eu acho que quando você começa a entender que todo o jornal ou todo o jornalismo pode estar sendo feito mais ou menos do jeito que é feito aquele assunto que você por acaso conhece, aí você começa a entender o tamanho do espaço que tem hoje e das oportunidades que tem para novos veículos e para novas alternativas de conteúdo jornalístico para o público. Nós somos aqui um exemplo disso, dessas novas maneiras de se fazer jornalismo, crítica e análise. Eu sou um blogueiro, também recebo diariamente, muitas vezes por dia, esses vídeos feitos pelo cidadão comum nas ruas, me passando informação o tempo todo, por todas as redes sociais, que também criaram essa proximidade com as pessoas que têm voz na imprensa. Pegaram meu jornal, não pude ver a escalação oficial do meu time. Também não vi o filme, nem a matéria que dizia que os avós que eram felizes. Meu jornal, de manhã ele é tão essencial. Eleições americanas. Nós já falamos aqui em um programa do Donald Trump, em outro da Hillary Clinton, e hoje eu quero começar a falar do Dr. Benjamin Carson, o Ben Carson, como é chamado nos Estados Unidos, que veio de uma família negra e pobre, filho de uma mãe analfabeta, era o pior aluno da turma no ensino fundamental, sofria gozações dos colegas por sua suposta burrice. Tudo isso que está contado, inclusive, no filme Mãos Talentosas, em português, ou Gifted Hands, no original, disponível, dublado ou com legendas em espanhol no YouTube, e também no Netflix,
Netflix. Tem uma cena memorável em que os dois irmãos negros, um deles é o Ben Carson, comem pipoca assistindo a TV, a mãe chega, desliga o aparelho, diz que vocês assistem demais a televisão, um filho protesta dizendo, não tanto assim, o outro, não mais do que todo mundo, e a mãe fala, não se preocupe com todo mundo, o mundo inteiro está cheio de todo mundo. Essa última frase é inclusive o título de um artigo meu sobre Ben Carson de 2013. E a mãe diz, por que vocês perdem tanto tempo assistindo a televisão? Se vocês usassem esse tempo para desenvolver os talentos que Deus lhes deu, não demoraria muito tempo para que as pessoas assistissem a vocês na televisão. Resultado, Benjamin Carson hoje em dia aparece na televisão com frequência, é candidato republicano à presidência dos Estados Unidos e antes disso já aparecia porque ele se tornou simplesmente o melhor neurocirurgião pediátrico do mundo, o primeiro médico a separar com sucesso gêmeos siameses unidos pela cabeça, que é uma cirurgia delicadíssima, 2 vidas em mãos do médico. E a história dele é muito representativa de tudo aquilo que o Partido Democrata, a esquerda americana, como a esquerda em geral, diz que não é possível. Quer dizer, um negro pode vencer na vida com o seu talento, com a sua persistência, sem precisar depender do governo para isso, enfrentando inclusive eventuais preconceitos sem se vitimizar. Então, Ben Carson é uma figura muito interessante, extraordinária, com uma história de vida fantástica. Às vezes pode parecer simples o que ele diz, mas ele consegue tocar o coração das pessoas assim. Se o Donald Trump, por um lado, tem muita atitude, por outro, o Benjamin Carson vende esse caráter, essa imagem dele de sinceridade que fala ao coração das pessoas. O Dr. Ben Carson realmente é uma pessoa sensacional, extraordinária, um grande americano, talvez uma das pessoas mais fantásticas do planeta Terra hoje, né? Quer dizer, uma pessoa admirável em todos os ângulos que se pode analisar uma pessoa. O Dr. Ben Carson é um cara sensacional. O apelo dele, como a gente já falou em programas anteriores, claramente ele não ser um político de carreira, ser um candidato anti-establishment. E aí ele é visto como um outsider, como o próprio Donald Trump, o que também não é nem um privilégio do Partido Republicano. Quando a gente olha para o Partido Democrata também, o Bernie Sanders, que também é visto como um anti-establishment, apesar de ser um político de carreira, o Ben Carson, pelo lado da direita, pelo lado liberal no sentido clássico, né, não no sentido americano, né, que liberal nos Estados Unidos é esquerdista, a gente vê com muito bons olhos o crescimento dele, por ele trazer a novidade que ele traz, pela inteligência, pelo gigante moral que ele é, pela pessoa extremamente talentosa, e uma verdadeira história americana. É uma história muito diferente da história do Barack Obama, que fez muito da sua carreira em cima de raça, de cor. E, aliás, a história do Ben Carson como figura nacional acaba também aparecendo muito naquele café da manhã do National Prayer Breakfast, que aconteceu no início de 2013, quando o Ben Carson, do lado do Barack Obama e da Michelle Obama, basicamente dá um pito com muita elegância, com muita inteligência. Quem ainda não viu esse vídeo, por favor, veja. Tem no YouTube, tem legendado e vale a pena ver sempre, ver de novo. A participação dele como uma figura de ponta na corrida presidencial, obviamente, tem que ser muito bem-vinda. Eu acho que as próximas semanas ele deve continuar crescendo, mas a simpatia que ele desperta na imprensa, a imprensa americana, que é basicamente o departamento de marketing do Partido Democrata, a gente imagina que é muito mais como uma tentativa de matar o Trump, né, de escantear e oferecer para o eleitorado uma alternativa fora do establishment político ao Donald Trump, do que propriamente uma simpatia ou um apoio ao próprio Ben Carson, como alguns veículos tradicionalmente de esquerda estão se mostrando de alguma forma simpáticos a ele. Ainda é tudo muito cedo na corrida eleitoral americana, ainda tem muita coisa para acontecer. Qualquer um que estiver fazendo previsão nesse momento está, na verdade, chutando. Mas o Trump e o Ben Carson, e lá pelo lado socialista o Bernie Sanders, são 3 exemplos de como o eleitor americano e o eleitor em geral, eles estão cansados dos políticos carreiristas, e é um fenômeno também que as redes sociais ajudam muito, né? Porque hoje você tem candidatos que vêm de fora, que são outsiders, e que eles têm legiões de fãs que eles conseguem nas redes sociais, em outros canais, que não os caminhos tradicionais do establishment partidário, que era o caminho tradicional para uma carreira política. O Ben Carson, ele é também extremamente crítico em relação ao Obamacare. Tem uma frase dele que ele diz que o Obamacare é a pior coisa que aconteceu aos Estados Unidos desde a escravidão, e ele foi muito criticado por essa frase. E tem uma outra frase dele que eu acho que explica um pouco essa,
que ele diz que ele nunca será politicamente correto porque ele não era um político, né? Mas uma outra frase dele que eu gosto muito é uma frase que ele diz que este é um país do povo, pelo povo e para o povo, não um país do governo, pelo governo e para o governo. Eu acho que isso é uma frase interessante porque ela é uma ideia conservadora à moda americana que alicerça a concepção de política dos republicanos. Essa é uma frase que eu acho muito rica porque ela representa exatamente aquilo que é a sociedade americana e a forma como essa sociedade foi construída pelo povo, né, e para o povo e não para o governo. But I'm very hopeful that I'm not the only one who's willing to pick up the baton of freedom, because freedom is not free and we must fight for it every day. Every one of us must fight for it because we're fighting for our children and the next generation. Depois de tanto assunto pesado, chegamos ao quadro de dica cultural do programa Contexto e hoje eu quero fazer, na verdade, um alerta cultural ou semi-cultural, porque o ator Alexandre Nero está interpretando em A Regra do Jogo, nova novela da Globo, um socialista, acreditem, defensor de bandido, claro, mas que é bandido também. E isso é a parte realista da novela, isso é uma novidade nas novelas da Globo que tradicionalmente tem um viés esquerdista, como vários autores já confessaram. Para quem não conhece essa história, vejam lá no meu blog as novelas de esquerdistas da Globo. Silvio de Abreu conta de onde vieram, como já fizeram Boni, Dias Gomes e outros, em que eu mostro lá o depoimento do Silvio de Abreu, que ele diz que quando a gente teve a ditadura aqui, os excelentes autores e intelectuais de esquerda não podiam trabalhar em teatro, não podiam trabalhar em cinema, porque eram censurados, e eles vieram para a televisão. Então essa, na verdade, é a história da teledramaturgia da Globo, sempre muito vinculada à esquerda. E esse personagem, agora socialista, ele é uma surpresa para muita gente. Na primeira novela já começou a falar do sistema capitalista, escravocrata, assustou as pessoas, mas na verdade ele é o vilão. Então, enquanto a infância sofrida não lhe rende uma reviravolta que o exima de seus crimes, pelo menos ele é o suposto vilão. Vamos ver se a novela vai justificar os crimes dele de alguma forma. Não duvido nada, mas não estou aqui para pré-julgar. Fico alerta. E por falar em ideologia, quero indicar o livro A Beleza Salvará o Mundo, belíssimo título, que ainda tem o subtítulo Recuperando o Humano em uma Era Ideológica. Olha aí, para quem quer se recuperar, se curar, o livro de Gregory Wolfe, com prefácio do nosso querido Rodrigo Gurgel, o melhor crítico literário desse país. Esse livro trata da absorção da cultura universal pela consciência individual e na transformação disso numa obra de arte que transcenda a sociedade fragmentada em que a gente vive hoje, a arte sempre indissociável à fé. Vale a pena, nem que seja pelo prefácio. Como nos 2 últimos programas eu dei dica de livro, nesse eu quero dar uma dica de séries. Para quem gosta de série, para quem acompanha, quem assina um serviço como Netflix e já viu seriados sensacionais como House of Cards, como Downton Abbey, eu queria sugerir um seriado muito bom, original, inteligente, interessante, que realmente você começa a assistir e não para de ver, que é o The Americans. A história é muito interessante. É um casal de espiões russos que eles vão para os Estados Unidos. Eles se disfarçam de americanos, de uma família comum, normal, americana, de classe média. Ninguém sabe, evidentemente, que eles são espiões russos. Os filhos não sabem que os pais são russos, ou muito menos espiões, o que dá espaço para situações muito divertidas, muito interessantes, como num episódio quando o Reagan, que era o presidente americano na época, tomou um tiro e os soviéticos lá da KGB eles ficam achando que é um golpe de Estado, que teve algum tipo de armação ali no governo americano para matar o presidente, e eles pedem informação lá para esses espiões e sai um diálogo realmente muito curioso e divertido, onde esse espião, ele fala que não, imagina, né? Nos Estados Unidos as coisas não acontecem, é coisa da União Soviética, né? Então tem situações muito curiosas, muito interessantes, então queria indicar para vocês, se você está procurando uma nova série para assistir, dá uma olhada em The Americans, que é muito bacana, é muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, eu queria dar 2 dicas. A primeira é de um filme, chama-se The Winslow Boy, é um filme de 1999. Esse filme é baseado, é uma adaptação, né, de uma peça de teatro de Terence Rattigan,
e o roteiro foi escrito pelo grande David Mamet. E o filme é sensacional, é a história de um garoto de 13 anos que é expulso de um colégio naval onde estudava, acusado de furto. E a história do filme é a história desse pai que acredita na inocência do filho e passa a história defendendo, né, o próprio filho e a honra da família. É um filme sensacional. A segunda dica é de um livro. O livro chama-se A Consciência Conservadora no Brasil, Contribuição ao Estudo da Formação Brasileira, de Paulo Mercadante. O livro é espetacular, eu recomendo a todos aqueles que querem conhecer um pouco do Brasil. Ele tem como a tese principal a tentativa de explicar isso que o Paulo Mercadante considera um traço básico e constante do comportamento político dos conservadores no Brasil, que é a conciliação. E ele tem uma expressão que eu gosto muito, que eu utilizo muito nas palestras sobre o meu livro, que é a conciliação de ambiguidades. Como que no Brasil, ao longo da nossa história, a gente tenta, né, ou pelo menos aqueles que têm essa consciência conservadora, tenta conciliar ambiguidades que, do ponto de vista de uma teoria ou de outras, comparativamente com outras sociedades, são inconciliáveis. Então, A Consciência Conservadora no Brasil é um livro que eu recomendo vivamente. Muito bem, dadas as dicas culturais, fica a minha mensagem final, convidando não só os nossos ouvintes, mas os membros do programa. Partiu Ibiza? Partiu Ibiza. Contexto é um programa de viúvas do regime militar que querem aumentar o salário do povo para que ele consuma mais e diminuir o salário do povo para que ele não ande de avião. Ou será o contrário, hein?